Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cássia Lima, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos para mais uma aulinha de formação geral básica. Hoje o nosso tema vai ser falando sobre produção, isso mesmo. Quando nós pensamos na língua portuguesa, nesse quesito, nós pensamos logo em produção de texto, certo? Então, nesse sentido, nós vamos compreender como a produção autoral, ela funciona a partir dos nossos gêneros textuais. Ou seja, lembra que nós já estudamos os gêneros textuais, as tipologias textuais, compreendendo que cada gênero, cada tipologia tem as suas características, tem a sua estrutura e o seu modo de produção, de acontecimento. Então, vocês vão observar como que essa produção autoral ela funciona na prática. Então, vamos lá. Nesse sentido, vocês precisam compreender como que essa exploração dos gêneros narrativos e poéticos, eles funcionam na nossa literatura brasileira. Ou seja, essa produção autoral que nós vamos abordar aqui na aula é nesse aspecto de literatura, focando realmente nesses gêneros literários aos quais nós temos acesso, que está no nosso dia a dia, que nós somos ensinados desde lá da primeira série até lá a oitava, depois avançamos para o ensino médio, ou seja, está em todo o nosso âmbito escolar. Sabe, lá nos anos iniciais, quando a professora vai ensinar, por exemplo, fábula, como que ela insere esse gênero textual? Ela começa com a leitura de uma fábula e depois ela explica quais são as características de uma fábula. Ela explica a estrutura, como é os personagens, como é o tempo, como é o espaço, como é o enredo que se constrói ali a partir daquele gênero. E só depois vocês chegam em uma produção final, que é a nossa famosa produção textual. Aquela produção que vocês perguntam, professora, 15 linhas é suficiente? Professora, 10 linhas é o bastante? Sempre vem essas perguntas, porque a produção textual, ela fica como se fosse ali um bicho-papão da língua portuguesa, que muitas vezes vocês não sabem por onde começar. Então, compreendendo tudo isso, vocês precisam entender o que são essas produções autorais. Sabe quando você faz a leitura de um texto, que você faz a leitura de um livro e depois vem aquela perguntinha: quem é o autor desse texto? Quem é o autor do livro? Normalmente, quem é o responsável disso é a pessoa que escreve ali aquele texto, ou seja, uma produção autoral está falando de uma produção autoral. É uma produção individual ou uma produção coletiva? Uma vez que muitas das obras elas podem sim ter essa característica individual, uma pessoa só é responsável de criar, escrever aquele texto, mas também pode ser uma produção coletiva, que alguém vai escrever em conjunto com outras pessoas. Então, nesse sentido, as produções autorais nos textos literários criados a partir da imaginação, sensibilidade e criatividade. Podem ser poemas, contos, mini-contos, crônicas, as fábulas modernas, narrativas visuais ou digitais, e cada gênero tem as suas características, tem as suas próprias formas, linguagem e objetivo. Vamos pensar aqui agora matematicamente. Quando você vai lá estudar as formas geométricas, você estuda o quadrado, o triângulo, cada forma dessa tem uma característica. Quando você pensa nos gêneros textuais, cada gênero também tem a sua forma de acontecer e tem a sua estrutura. Um exemplo disso é que um conto é diferente de mini conto, e vocês vão compreender essas diferenças e essas características de cada um. Para iniciar, nós vamos começar falando sobre o conto. O que é um conto? É uma narrativa breve que geralmente tem poucos personagens e tem um conflito central, com foco em um momento significativo. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês, A Cartomante, que é um livro que tem contos de Machado de Assis, que tem um suspense, uma ironia, e também um exemplo mais contemporâneo, que é da Clarice Lispector, chamado Feliz Aniversário, que também tem uma crítica social. Ou seja, o conto, como a própria classificação já diz, é aquele texto mais
curto, ele é diferente, por exemplo, de um romance, porque o romance ele é mais extenso, tem vários personagens, tem vários conflitos, então é uma história que tem um desenvolvimento bem maior. O conto é aquela famosa história que quando você começa ali se envolver, achar interessante, ele tem aquele final bem marcante. A história já se encerra e você fica com aquela curiosidade de saber como seria aquela história se ela tivesse um desenvolvimento maior. Então, o conto ele tem essa característica bem marcante. É um texto mais curto e com esse final inesperado que o leitor não está preparado. Já o mini conto, olha só, nós acabamos de observar o conto e agora nós vamos para o mini conto. O conto, como eu falei para vocês, é um texto curto. Então, o que seria um mini? Quando a gente pensa em mini, vamos pensar nas miniaturas. É sempre algo menor ali do menor. Então, o mini conto não seria diferente. Ele é um texto ainda mais curto do que o conto. Então, nesse sentido, é uma história ultra curta com impacto imediato. Trabalha com sugestão e silêncio. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo da escritora Mariana, do livro Zoológico. E eu coloquei um trecho para nós fazermos a leitura. Era uma vez um gato de botas, mas as botas eram de 7 léguas e o gato nunca mais voltou. Esse mini conto ele mostra como a autoria brinca com um conto clássico e cria um final inesperado em pouquíssimas palavras. Ou seja, o mini conto ele desperta ali também uma curiosidade e traz esse impacto de forma imediata, porque é uma história ultra curta. Então você é como se você estivesse lendo um trecho e esse trecho ele fosse muito curto, ali com um final imediato que você nem espera e fica com dúvida. Lembrando que os textos literários eles têm essa ideia de reflexão e de algo subjetivo, ou seja, ele dá a margem a muitas interpretações. Para além disso, nós temos a poesia em forma livre. Olha só a titulação, forma livre. Quando você pensa na palavra livre, o que é que você pensa? Você pensa logo no sentido de liberdade. Então, quando nós estudamos o gênero textual chamado poema, nós aprendemos ali que tem uma estrutura. Tem a estrutura entre versos, estrofes, nós aprendemos que tem métricas, que tem as rimas, então tem uma estrutura ali padrão, padronizada. Mas para além disso, nós temos a poesia em formato livre, que ela foge desse padrão, ou seja, o autor, a autora tem mais uma liberdade poética de criação. Aqui o autor ou a autora ele não vai se preocupar tanto em organizar, por exemplo, que o primeiro verso ele vai rimar lá com o quarto verso. Ou pode ter rimas ou pode não ter. Então, ou seja, ele tem aqui uma licença poética de escritura. Então, aqui para vocês eu coloquei o poema de 7 faces que faz essas características que eu acabei de falar. Ele não segue as rimas ou métricas fixas e expressa emoções e reflexões e imagens. Esse poema ele foi escrito por Carlos Drummond de Andrade, um dos grandes escritores da nossa língua portuguesa, e ele fala assim: quando nasci, um anjo torto, desses que vive na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Ou seja, aqui ele apresenta uma estrutura e métricas irregulares. Aqui você não consegue, por exemplo, observar um predomínio tão grande de rimas, mas versos livres e essa ausência de um padrão fixo. No entanto, em alguns momentos, se você for realizar a leitura completa desse poema, você vai observar que ainda existe alguns versos que são sim metrificados e rima, criando esse efeito específico de rima e de som. Ou seja, aqui o autor ele fez uma mesclagem, né, do que seria uma poesia padrão e uma poesia nesse formato livre. Então aqui o que vocês precisam compreender é compreender que existe um padrão fixo e também que existe essa poesia em formato livre. Então aqui tem liberdade também para falar de vários assuntos, tem essa liberdade de brincar realmente com as palavras.
Além disso, nós temos a poesia visual concreta, que é uma poesia também que vem ganhando grande espaço. Porque quando nós falamos em poesia visual, nós pensamos em algo que nós estamos o quê? Visualizando. Então a ideia aqui é criar imagens com as palavras, com as letras. Então aqui quem vai escrever, quem vai produzir, tem uma liberdade de criar ali a sua poesia. Será que se você vai falar sobre um animal, você vai querer fazer uma poesia no formato do animal? Como eu coloquei aqui para vocês, essa imagem aí do gatinho e também da aranha. Então aqui ele falou sobre a aranha, falou sobre o gatinho e brincou com essas palavras como se fosse no formato desses animais. Então, ou seja, ele colocou esse impacto visual aqui nos textos presentes. Então, essa poesia visual concreta, ela também vem sendo bem recorrente agora na atualidade, quando nós falamos desse impacto visual, dessa questão dos memes, dessas questões de criar, de ganhar um novo significado também através da poesia. Falando nesse sentido de atualidade, nós também agora temos os haikais. O que é um haikai? Ele é um poema curto de 3 versos, que os temas mais explorados nos haikais são referentes ao cotidiano e à natureza. Ou seja, lembra que eu falei para vocês, acabei de falar inclusive sobre o padrão ali da poesia, do poema, que tem as métricas, tem as rimas, tem a estrutura dos versos, das estrofes, ou seja, o haikai ele é uma nova classificação aí desses poemas mais curtos, que normalmente 3 versos. Então, além da mudança de estrutura, os haikais modernos, eles podem também explorar temas que vai além dessa questão do cotidiano e da natureza, como amor, problemas sociais, sentimentos do eu lírico e dentre outros. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo do Paulo Leminski, que ele faz esse tipo de poesia, esse tipo de haikai, um poema mais curto, que nem era caracterizado ainda como haikai, mas já era existente. Então vamos lá. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Ou seja, aqui a frase, esse haikai mais curto, ele traz uma referência, a frase ela sugere que a busca pela autenticidade e aceitação de si mesmo pode ser um crescimento e superação para uma questão do individual. Então, sempre traz essa questão de reflexão. Falando sobre o haikai, também agora o que é muito existente quando nós falamos de produção autorais, nós temos algumas batalhas de rimas. Então, grupos se reúnem e fazem essa batalha de rimas, essa liberdade poética de criar. E essas batalhas de rimas, elas podem ser de diversos temas. Podem falar sobre, como, por exemplo, os temas sociais, podem falar sobre questões amorosas. Então, aqui, a produção autoral, ela também tem uma liberdade. Na verdade, todas as produções autorais, elas têm essa licença poética, a não ser, por exemplo, que você vá escrever algo de forma física, como, por exemplo, o texto dissertativo, argumentativo, a redação, que já vem com temas estabelecidos. Ali você vai seguir um padrão. Você não tem tanto essa liberdade de escritura. Lembrando sempre das características. Nós temos textos que são narrados em primeira pessoa, terceira pessoa. Então, você precisa se atentar à característica do gênero que você está produzindo. Além disso, nós não podemos esquecer das narrativas contemporâneas. Quando eu falo narrativas contemporâneas, o que é que vem na mente de vocês? Lembra que é algo contemporâneo, é algo mais atual. Sabe, os famosos romances, os best-sellers, que são tão famosos, são aqueles livros tão famosos que depois ganham até filme. Então, isso é falar sobre algo atual, mas contemporâneo. Então, aqui para vocês eu coloquei um dos grandes escritores brasileiros no quesito ficção científica, que é o André Carneiro. Aqui eu coloquei esse livro chamado Piscina Livre, que vai fazer uma crítica social, política, vai falar também sobre essa questão de liberdade.
Lembrando que todos esses textos, essas obras que estão sendo passadas aqui, vocês podem e devem estar realizando a leitura, porque quando você realiza a leitura dessas obras, você consegue compreender melhor cada uma das suas características, você consegue observar como é a linguagem do autor, você consegue fazer o que a literatura pede, que é o quê? Refletir e pensar de forma crítica. Então, para além disso, eu coloquei também aqui, no quesito suspense, o Rubem Fonseca, que ele também tem vários contos que exploram, por exemplo, a violência urbana, como os presentes nas coletâneas Feliz Ano Novo e O Cobrador. Então, aqui eu coloquei a capa do livro justamente para despertar essa curiosidade de vocês a respeito dessas obras. Vocês sabem que hoje o acesso à informação ele é bem mais amplo, ou seja, você pode pesquisar na internet esses livros, pode realizar a leitura em PDF. Então, tem várias obras que são disponíveis para vocês fazerem esse trabalho. Agora, falando também sobre essa questão atual, nós vamos falar sobre um tema que vocês gostam muito, que é a questão do digital. Hoje nós temos crônicas visuais. Lembra quando nós estudamos o gênero crônica, que ele sempre vai falar sobre algo do cotidiano? É um texto que ele não é tão longo, dependendo ali do tema que você vai abordar, do tanto que você quer escrever. E também tem as crônicas visuais, que são essas fotografias que vão criticar, que vão falar sobre algo. E além disso, nós temos os nossos famosos memes. Nós temos memes literários, nós temos as charges, que também traz essa ideia crítica. E nisso tudo, o que é muito presente? Uma linguagem chamada linguagem figurada, as nossas famosas figuras de linguagem, e nós já estudamos sobre isso também. Nós já observamos o que é uma ironia, o que é uma hipérbole, o que é uma metáfora, o que é uma comparação, e nós observamos que nesse tipo de linguagem, essa linguagem mais no sentido conotativo, ou seja, diferente do denotativo. Lembra que eu falei para vocês, sempre quando vocês pensarem em denotação, é pensar no sentido literal, ali mesmo do dicionário, e conotativo é o ao contrário disso tudo. Então, esse aspecto aqui usa bastante esse tipo de linguagem. Então, vamos observar que eu coloquei duas fotografias para vocês, desse quesito de crônica visual. Também coloquei uma charge, que é essa da crítica sobre rede social, que fala rede social aqui em casa é outra coisa, e aí simboliza aí realmente essa questão do quesito da funcionalidade de uma rede e compara isso com as redes sociais. Faz uma comparação, por exemplo, do que acontece no real e o que acontece também nesse imaginário do digital. E coloquei os nossos famosos memes. Aqui eu coloquei memes só nesse sentido literário. Por exemplo, minha mãe passando comigo em uma livraria para eu não querer comprar nada. E aí você tem a criança vendada aí para ela não ver nenhum tipo de livro e não pedir à mãe. Então tem toda essa brincadeira. Aí eu coloquei mais um. Amigos, onde você estava o dia todo? Eu estava ocupada. A ocupação. E aí nós temos a personagem com o livro. Inclusive, essa personagem é a Bela, que fala muito sobre literatura, fala muito sobre os livros. Então, isso se torna o quê? Se torna algo que é mais interessante. E uma coisa importante que vocês devem analisar é que isso tudo, pessoal, tem uma linguagem. Seja uma linguagem oral, uma linguagem escrita ou uma linguagem visual. Então, muitas vezes você pergunta, mas por que isso que é importante para nós estudarmos no ensino de língua portuguesa? Porque isso é presente no nosso dia a dia. A linguagem, ela está em um constante avanço, ou seja, antigamente nós não tínhamos tanto esse avanço tecnológico, hoje nós temos mais essa ferramenta, então é interessante nós observarmos isso tudo. Agora que vocês conseguiram compreender o que é essa produção autoral, como que ela funciona, como isso acontece a partir dos gêneros que foram apresentados, nós vamos realizar uma atividade bem básica sobre o que nós estudamos até agora. Então, vamos lá.
A literatura brasileira apresenta uma rica diversidade de gêneros narrativos e poéticos, conforme foi apresentado na nossa aula. Enquanto os gêneros narrativos, como o conto, o romance e a crônica, costumam organizar-se em enredos, personagens e narradores, os gêneros poéticos, eles valorizam a linguagem figurada, os recursos sonoros e a subjetividade. Considerando essas características, assinale a alternativa que melhor exemplifica a diferença entre o texto narrativo e um poético. Então, olha só o que o comando da questão pede. Pede que você marque a alternativa que explique essa diferença entre o narrativo e o poético. Então, vamos lá. Letra A. No conto, predominam os versos e rimas, enquanto no poema, a presença de narrador é indispensável. Será que o conto ele tem essa característica de verso e rima? B. O romance, como gênero narrativo, constrói histórias ficcionais em prosa. Já o poema pode explorar sentimentos e imagem por meio de versos. C. A crônica é um gênero poético que relata acontecimentos cotidianos em linguagem ritmada. Será que a crônica ela tem essa característica? Letra D. O poema sempre conta uma história completa, com personagens, narrador e desfecho. Será que o poema ele tem esse enredo tão longo? Letra E. No romance, a linguagem é figurada e a musicalidade são mais importantes do que a construção do enredo. Vocês observaram que essa linguagem figurada, essa questão da música, de rimas, é mais algo do poema, das poesias. Então, nesse sentido, o que aqui para vocês exemplifica mais essa diferença? É letra A, B, C, D ou E? Vamos agora observar o nosso gabarito. Aqui o nosso gabarito é a letra B. Por quê? Vocês observaram que o conto não tem versos e rimas, é um texto muito curto. A crônica ela não é esse gênero poético, que tem essa linguagem ritmada. A letra D fala que o poema sempre conta uma história completa e, pelo contrário, não tem essa questão de personagens, não tem essa questão do desfecho, não tem essa questão do clímax. E a letra E fala que o romance é a linguagem figurada e a musicalidade são importantes. Como eu falei para vocês, isso é mais algo das poesias, dos poemas. Então, nesse sentido, o nosso gabarito é a letra B, porque o romance é sim um gênero narrativo, constrói essas histórias ficcionais e o poema explora esses sentimentos e imagens por meio de verso, como nós observamos. Então, para além disso, agora nós vamos fazer um resumo bem básico para fechar a nossa aula. O que foi que você compreendeu até agora? Então, vocês compreenderam que a literatura ela é plural, cada gênero oferece uma forma de expressão única. Ler diferentes autores amplia a visão crítica e criativa de vocês e produzir textos autorais fortalece a voz literária de cada um. Ou seja, se o professor aí em sala de aula passou uma produção textual, você já vai saber identificar. A produção textual vai ser sobre qual gênero, quais as características que você vai seguir. Se você for fazer um conto, como que você irá fazer? Então, essa produção autoral, a partir dessa exploração dos gêneros, é com esse intuito de aprendizagem, certo? Então, aqui estão as nossas referências da nossa aula, toda a aula é preparada até chegar aqui nesse produto final para vocês. Muito obrigada pela atenção e conto com vocês nas nossas próximas aulas e até mais e tchau, tchau!